Fala galera, vamos lá falar sobre análise dimensional? Vão ser 3 vídeos, ok? E nesse primeiro vídeo a gente vai aprender um truque interessante, uma estratégia bastante interessante, operando com as unidades de medida de acordo com a fórmula de cálculo, de acordo com a conta que você está executando. Você pode operar, deve operar com as unidades de medida, né? Se as grandezas estão multiplicando ou dividindo, as unidades de medida também vão estar multiplicando ou dividindo. Isso é útil para você, por exemplo, descobrir unidades de medida de coisas que você possa estar calculando, né? Tem gente que erra a unidade de medida porque não se liga que a unidade de medida ela vai surgir da própria conta que está sendo executada, tá certo? Então temos um exemplo aí, ó. Você pode não saber o que é nada disso, certo? Eu acredito até que a maioria de vocês deva saber o que são essas coisas, né? E conhecer essa equação, o famoso que macete. Mas mesmo que você não conheça, certo? Como é que você faz para determinar a unidade de medida da grandeza C? É isso que eu quero. Eu quero determinar a unidade de medida da grandeza C, conhecendo a conta, a fórmula de cálculo e a unidade de medida das outras grandezas. Certo? Como faz? Olha só. Você tem a equação. Você isola quem você quer calcular. Isola quem você quer calcular. O m e o delta θ estão multiplicando, vão passar dividindo. Então, essa seria a conta para você calcular o C. E aí? Existe uma simbologia, que é esse colchete, aqui é quando a gente coloca o colchete numa grandeza qualquer, a gente está falando da medida dela, né? Então, se a conta do Czinho é esta, se a relação entre as grandezas é essa relação, a relação entre as unidades de medida também é essa, certo? Você vai pegar a medida do Q, dividir pela medida do M, ver que estará multiplicada pela medida do delta θ. E foi dito no enunciado que a medida do Q é caloria, a medida do M é grama, a medida do delta θ é graus Celsius. Então, o resultado vai ser calorias por grama graus Celsius, que é a unidade de medida de calor específico, certo? Está de acordo com a conta, com a equação. Mais um exemplo, olha só. Você pode não saber que conta é essa, não importa. Existe uma relação entre grandezas, eu quero determinar a unidade de medida da grandeza M. Eu conheço a conta, eu conheço a fórmula, eu conheço a unidade de medida de cada uma das outras grandezas. O processo é o mesmo. Esse nós vamos fazer, tá certo? A medida do M vai ser essa daí que está na tela, mas por quê? Primeiro eu isolo ele, eu isolo o M. Ó. O M está aqui, eu vou isolar. O V está dividindo, vou passar multiplicando, vai ficar P vezes V, como está aqui. O H e o G estão multiplicando, vou passar dividindo, vai ficar dessa forma. E se essa é a relação das grandezas, esta é a relação das medidas das grandezas, tá certo? Então como é que ficaria a medida do M? A medida do M vai ser a medida do P, que é Newton por metro quadrado, vezes a medida do V, que é metro cúbico, dividido pela medida do H, que é metro, que está multiplicada pela medida do G, que é metro por segundo ao quadrado. Eu vou simplificar o que dá, ó, metro quadrado, eu posso simplificar aqui, certo? 1 metro ali em cima, eu posso simplificar com outro ali embaixo, e o que vai sobrar é isso, né? A medida do M, que eu estou procurando, vai ser Newton vezes segundo ao quadrado sobre metro. Uma divisão de frações, né? Eu inverto a de baixo e não acabou. Né? Lembra do outro vídeo, aquela história do Newton, que o Newton é o quilograma multiplicado pelo metro por segundo ao quadrado, e isso vem da segunda lei de Newton, do força, massa, aceleração, resultante massa, aceleração, né? Eu vou fazer essa substituição. E quando eu faço essa substituição, vai ficar assim, né? Vai ficar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado do Newton, vezes o segundo ao quadrado por metro, que já estava na equação. Simplifica aqui, certo? Simplifica aqui, sobrou quilograma. Então a medida do M é quilograma. Legal, né? Olha só agora, uma aplicaçãozinha, a FUVEST, certo? Ele conta a história das unidades do sistema internacional, fala da constante de Planck, né? O sistema internacional passou por uma reforma recentemente, né? Uma redefinição das unidades de medida, que são feitas agora a partir de constantes importantes.
Uma delas se chama constante de Planck, que está relacionada aí com o cálculo da energia do fóton, certo? A pergunta da questão é a unidade de medida dessa constante de Planck, né, em termos das unidades de base do sistema internacional que ele dá aí, né, quilograma, metro, segundo. Então, olha só, primeiro de tudo, se energia é a constante de Planck vezes a frequência, primeiro você isola a constante de Planck, certo? A frequência está multiplicando, vai passar dividindo, certo? E agora, a medida dessa constante de Planck, vai ser a medida de energia dividido pela medida de frequência. Ok? Bom, tem que saber a medida de energia, não tem jeito, né? Se você lembrar de qualquer conta, qualquer cálculo, de qualquer outro tipo de energia, pode ser, por exemplo, a energia cinética, pode ser, por exemplo, a energia potencial gravitacional, você pode deduzir qual seria a medida da energia, tá certo? Mas seria interessante você saber que a medida de energia é Joule, que aliás é a mesma medida de trabalho. É a mesma medida de trabalho, beleza? Trabalho de uma força constante é força vezes deslocamento, né? Então, se você lembrar que trabalho é força vezes deslocamento, e tem ali um cosseno de um ângulo, né, que tem a ver com uma decomposição, é que o cosseno é um número, né, o cosseno em si não tem unidade de medida, a medida de trabalho é Newton vezes metro, e essa vai ser a medida de energia, certo? Isso é o que a gente chama de Joule, certo? Então, o Newton vezes metro é o que a gente chama de Joule, ok? E o Newton a gente sabe que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Então, como é que eu continuaria aqui, ó? Continuaria da seguinte forma, seria Newton vezes metro dividido por frequência. Frequência é Hertz. Hertz é 1 sobre segundo, né? Número de rotações por segundo, número de repetições por segundo, né? A gente pode inclusive usar potências negativas, tipo segundo elevado a menos 1, por exemplo, né? Mas vamos por assim, ó, 1 sobre segundo, número de voltas por segundo. Número de voltas não tem unidade de medida, o próprio nome diz, é um número, certo? E aí o Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso é Newton, vezes metro dividido por 1 sobre segundo, tá certo? O segundo que está no denominador aí eu consigo simplificar, né? Eu multiplicaria pela fração invertida, tá certo? E o que sobrou aí? O que sobrou é quilograma vezes metro quadrado por segundo. Quilograma vezes metro quadrado por segundo. Quilograma vezes metro quadrado por segundo está ali na letra A. Certo? Próxima, olha só. Aplicaçãozinha do Enem, também recente, né? BTU é sigla para esse termo, né? Unidade térmica inglesa, que, veja, é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma libra de água de 59,5 Fahrenheit a 60,5 Fahrenheit. Cara, o que importa aí é que o BTU é uma medida de energia, porque quantidade de calor é energia. Certo? A unidade BTU, olha o que ele diz agora, é utilizada de forma errônea por diversos profissionais, como sendo a potência de resfriamento do aparelho. BTU não é uma potência, BTU é uma energia, é a quantidade de calor necessária para produzir um determinado aquecimento, certo? Então, como é que eu posso, respondendo à pergunta, representar corretamente a unidade de potência? Né? Potência, a gente tem que saber, o cálculo de potência vai ser energia transformada, né? Ou trabalho realizado por tempo. Tá certo? Então, se eu quero potência com a energia em BTU, tá certo? A medida de potência vai ser a medida de energia, que seria BTU, por uma medida de tempo, que, olha lá nas alternativas, está sendo utilizado hora, né? BTU por hora. Ou, se você preferir, estou falando que você opera exatamente como você opera com os números. Então, BTU multiplicado por hora elevado a menos 1. Letra A também. Beleza? É isso. Até a próxima.